que decorre da medida que nós tomamos via decreto presidencial. Também eu quero, mais uma vez, voltar-me àqueles que necessitam de recursos para dizer que, com a liberação dos recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós conseguimos dar um fôlego para as famílias pagarem suas dívidas ou fazerem investimentos e compras. Ao todo, serão liberados mais de 40 bilhões de reais. Ora, estes 40 bilhões de reais vão entrar, e já estão entrando, na economia. Ainda há pouco, eu estive com o presidente Gilberto Ock numa agência da Caixa Econômica Federal. Estive lá às 9h10 da manhã. Pude constatar, pessoal e visualmente, a alegria, a satisfação com que as pessoas sacavam, punham lá na máquina, no seu cartão, etc., e lá saiu o dinheiro. E a muitos eu perguntei o que você vai fazer, etc., cada um disse alguma coisa, mas eu registro, 9h10 da manhã, eu recebi a informação. Com 10 minutos desse dia, já havia comparecido à Caixa Econômica 242 mil trabalhadores. Portanto, nós vamos atingir um número de mais de 30 milhões de trabalhadores com esta injeção que estamos dando na economia. Aliás, esta semana, a divulgação dos balanços das empresas de varejo mostrou, muito provavelmente, que a injeção desse dinheiro do Fundo de Garantia na economia já foi responsável pelo crescimento das vendas, depois de 2 anos de contas no vermelho. A inflação, já foi dito aqui, que estava próximo dos 10%, já caiu para perto de 4%. Convenhamos, eu mesmo, Meirelles, Diogo, imaginava que só no fim do ano nós poderíamos dizer, olha, veio abaixo da meta. E o Meirelles acabou de dizer, hoje está em 4,08%, significando que, a diminuir a inflação, talvez no final do ano nós temos notícias tão ou mais alvissareiras. E isto protege, o bolso do trabalhador. Parece que não, mas quando você derruba a inflação, você está também protegendo os pobres, o trabalhador, o aposentado, o estudante. Como isto também redunda na queda dos juros, que estão caindo. E convenhamos, meus amigos, o desemprego, que é a pior herança, de uma época de gastos muito descontrolados, em breve começará a ceder. Nós não temos a menor dúvida disso, e sobre não termos dúvida, nós temos verificado a análise de muitos economistas, analistas, políticos e econômicos, que dizem, como disseram pesquisas recentes, que otimismo começa a transparecer na fala, na fisionomia, no gesto do povo brasileiro. E para falar do que o Ronaldo também vem fazendo lá no trabalho, a modernização trabalhista, já aprovada na Câmara dos Deputados, isto gerará mais empregos. Interessante e garantidas, eu quero enfatizar, eu quero falar em letras garrafais, eu quero grifar ou colocar em negrito, garantindo total proteção aos direitos do trabalhador. Eu enfatizo isso, senhores ministros, senhores líderes, para que nós todos possamos vocalizar estas palavras e estas ideias, porque eu vejo com que, digamos assim, a irresponsabilidade, que é a palavra mais suave que eu encontro, as pessoas divulgam que nós estamos tirando dinheiro do trabalhador, que o trabalhador vai morrer à míngua porque a reforma trabalhista vai acabar com todos os direitos. É que as pessoas não leem a Constituição Federal. Deitassem os olhos sobre o artigo 7º da Constituição, eu tenho sido até repetitivo, verificariam, como tem alardeado o ministro Ronaldo Nogueira, que os direitos trabalhistas estão todos assegurados lá. Se está na lei, não está na lei, está na portaria. As pessoas gostam quando a determinação está na portaria. Daí todo mundo acha que é para valer. Quando está na Constituição, as pessoas acham que não vale nada. E a Constituição, que é a regração fundamental do Estado, é que garante os direitos trabalhistas em todas essas medidas que nós estamos falando. Por isso eu digo, sem medo de errar, não haverá nenhum direito a menos para o trabalhador brasileiro. Portanto, com as reformas em curso,
e a demonstração de que o país está retomando o controle da situação, os investimentos estão voltando, como demonstra, aliás, os recentes leilões de portos, aeroportos e linhas de transmissão de energia elétrica. O mesmo sucesso deverá ser alcançado nos leilões de petróleo deste ano, onde, aliás, já tivemos o primeiro deles. Outro avanço, se me permitem, da gestão, muito importante, foi conquistado com a nova lei de governança das estatais, que estabeleceu princípios rígidos de gestão e transparência. Foi com ela que nós recuperamos empresas que estavam em sérias dificuldades econômicas. Eu exemplifico com a Petrobras, Eletrobras, o Banco do Brasil. Aliás, para repetir o que ontem se anunciou, a Petrobras, no primeiro trimestre do ano, Pedro Parente, obteve um lucro de 4 bilhões 450 milhões de reais. Se nós lembrássemos da Petrobras de 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós talvez não mencionássemos a Petrobras, porque estava sendo talvez motivo de envergonhamento para o povo brasileiro. Hoje nós podemos falar em alto e bom som que a Petrobras é aquilo para o qual ela se destinou, um orgulho para os brasileiros. Isto é fruto exatamente deste equilíbrio que nós estamos colocando nas contas públicas, é a seriedade com que a administração é conduzida. Posso também mencionar, recordo-me aqui, do lucro do Banco do Brasil no mesmo período, também anunciado ontem, Caffarelli, que foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais, sem deixar de exercitar o Banco do Brasil, como fazem a Caixa Econômica Federal, como faz o BNDES, de cuidar dos aspectos sociais com créditos adequados para micro, pequena e média empresa. Vejam como aquilo que eu dizia no começo, arrumar a casa, melhorar a administração e organizar as contas dão bons resultados. Não é uma questão de ideologia política, mas de responsabilidade, de coragem para fazer o que é preciso ser feito. Interessante, hoje até, é uma coisa que eu repito, nós todos repetimos com muita frequência, o que o povo brasileiro quer, o povo em geral quer, é resultado. De onde e como vem o resultado, não importa, quer resultado. Resultado para o seu bem-estar. Portanto, os rótulos hoje perderam qualquer significado. O rótulo que vale para o cidadão é qual o resultado que eu tenho. Portanto, o rótulo é resultado. E por isso que, sem apelar para o encanto do populismo, sem investir no marketing enganador, nós estamos todos construindo pilares muito sólidos para garantir ao Brasil um padrão de crescimento sustentável. E devo até dizer que a tarefa muitíssimo importante nos próximos dias é salvar a Previdência. Já avançamos muito, à base de muito diálogo e bom senso. Eu não tenho dúvida de que conseguiremos aprovar a reforma e assim garantir que nenhum brasileiro fique sem a sua aposentadoria. Nós sairemos deste debate com uma previdência sem privilégios, mais justa e com proteção assegurada aos mais pobres. Aliás, eu quero até registrar que chocou-me muitíssimo, recentemente, a imagem de uma senhora no centro do Rio de Janeiro com um cartaz que dizia que não recebia sua aposentadoria há 3 meses e que, por isso, estava pedindo esmola. Nós não deixaremos o Brasil chegar a esse ponto. E devo, neste passo, portanto, vencida esta etapa, nós vamos nos dedicar a outra reforma aguardada há muitos anos, a modernização tributária. Já conversei muito com o Meirelles, com o Diogo, com o Ilan, com todos, e com o Poder Legislativo, que significa, de forma bem resumida, simplificar e tornar os impostos mais justos. Por tudo isso,
meus senhores e minhas senhoras, pela chance que temos de dar um salto de desenvolvimento, eu vou seguir adiante com muita disposição e com muita coragem. Neste particular, eu quero dizer uma coisa importante. Ao longo do tempo, Cássio, Rodrigo, eu passei 24 anos no parlamento, eu sei como são essas coisas. A impressão que se tinha, ou com que se tratava o legislativo, é como se fosse uma espécie de apêndice do poder executivo, não é? Em face de uma visão muito centralizadora que existe na nossa cultura política. Nós aqui imaginamos que quando o presidente da República pratica um ato e o remete ao legislativo, o legislativo não pode discuti-lo nem modificá-lo. É uma visão autoritária, centralizadora. Nós estamos quebrando essa visão, e aqui acho que é mais modestamente também uma reforma, fazendo com que o legislativo